Olá, turminha da Escola Gláucia Costa, tudo bem com vocês? Na nossa aula de português de hoje, nós vamos falar sobre algo muito interessante. Nós vamos falar sobre o vocativo. E para isso, eu convido cada um de vocês a estar pegando o livrinho de vocês de português e abrir aqui nessa página, ó, vocês conseguem identificar? Página 19. Então eu vou dar um momentinho para vocês pegarem o livro de vocês, localizarem a nossa página e prestarem bastante atenção na nossa explicação, tá bom? Vamos lá? Tia Jéssica, o que é um vocativo? Qual é a função de um vocativo? Um vocativo é uma palavra que tem a função de chamar, de invocar um ser ou um objeto. E o vocativo tem algo bem interessante. Ele sempre vem acompanhado de um sinal de pontuação muito conhecido por vocês, que é a vírgula, tá bom? E agora nós vamos aprender como é essa relação do vocativo com o sinal de pontuação vírgula, tá bom? Pois bem, a primeira situação é quando esse vocativo vem no início de uma frase. E para isso nós vamos ver o exemplo que tem na página 19 do livro de vocês. Vamos lá? Diz o seguinte: Pedro, vírgula, arrume suas malas, porque amanhã vamos viajar. Notem que Pedro está em destaque, não é isso? Por quê? Porque Pedro é o vocativo desta frase. Pedro, eu estou chamando quem? Eu estou me referindo a quem? Ao Pedro. Eu estou chamando quem? O Pedro. Se eu estou chamando Pedro, logo a palavra Pedro é um vocativo, porque eu estou chamando. Sempre que o vocativo vem no início da minha frase, ele vai vir acompanhado da vírgula. E quando é que essa vírgula vai ficar? Qual é o seu local? Sempre depois do vocativo. Notem aí que na frase Pedro, vírgula, logo após o vocativo Pedro, eu vou ter o uso da pontuação vírgula, não é isso? Então, a vírgula sempre vai vir depois do vocativo quando for no início da frase. Vamos ver mais um exemplo? Bia, vírgula. Você quer vir tomar um café na minha casa amanhã? Quem eu estou chamando? Quem eu estou invocando? É a Bia. Logo, Bia é o meu vocativo. E esse vocativo está bem no início da minha frase. Se o vocativo está no início da frase, aonde é que vai ficar a vírgula? Logo após esse vocativo, não é isso? Prontos para mais um exemplo? Vamos lá. Aqui. Ô vó, escrevi uma carta para você. Mais uma vez, o vocativo está no início da minha frase, não é isso? Se está no início da minha frase, a vírgula vai vir logo após o vocativo. Então, a vírgula sempre vai acompanhar o vocativo, tá certo? E quando é no início da minha frase, a vírgula vem depois do vocativo. Vamos agora para uma outra situação acompanhando aqui no quadro, tá certo? Aqui nessa primeira frase, não sei, vírgula, minha terra, vírgula, se um dia voltarei. Não sei, minha terra, se um dia voltarei. Quem é que eu estou invocando nessa frase? Quem é que eu estou chamando nessa frase? Vamos repetir mais uma vez? Não sei, minha terra, se um dia voltarei. Eu estou invocando, eu estou chamando minha terra. Logo, minha terra é o vocativo desta frase, certo? Então, quando o
vocativo vem no meio da minha frase, ele vai vir acompanhado de vírgula. E aonde é que vai ficar essa vírgula? Ela vai separar esse vocativo, tá bom? Da minha frase. Então, eu vou colocar uma vírgula antes do vocativo e uma vírgula depois do meu vocativo, tá certo? Sempre que o meu vocativo vier no meio da minha frase, eu tenho que lembrar de colocar a vírgula antes dele e depois dele. Por quê? Porque se não tem a vírgula para poder separar esse vocativo do restante da minha frase, do restante da minha oração, essa frase vai mudar o sentido, tá certo? Se não fosse o uso da vírgula aqui nessa frase, essa frase iria mudar de sentido. Não sei, minha terra, se um dia voltarei. Mudaria totalmente o sentido dessa frase. Por quê? Porque pareceria aqui nesse momento apenas uma frase como outra qualquer, simplesmente um pensamento isolado, tá bom? Dessa pessoa. Já aqui nessa frase, Fernanda me contou uma história pessoal. Fernanda me contou uma história pessoal. Aqui o vocativo vai vir no final da minha frase. Fernanda me contou uma história pessoal. Quem é que eu estou chamando? Quem é que eu estou invocando? A quem eu estou me referindo de certa forma? Ao pessoal, não é isso? Nota-se que naquele momento eu estou em um grupo de pessoas a quem eu me refiro, a quem eu chamo de pessoal. Então, o meu vocativo aqui é pessoal, tá certo? E quando esse vocativo vem no final da frase, a vírgula vai vir antes. Olha só a minha vírgula aqui. E se não fosse o uso da vírgula, essa frase mudaria totalmente o sentido. Como é que ficaria? Fernanda me contou uma história pessoal. Eu não estaria chamando o grupo de pessoas que está comigo. Eu estaria falando que a Fernanda me contou uma história pessoal dela, algo íntimo, um segredo, uma descoberta que ela não revelou para mais ninguém, somente para essa pessoa. Mas no momento em que eu coloco a vírgula na frase para indicar que essa palavra é um vocativo, essa palavrinha vai se transformar, tá bom? Vai se transformar em alguém, tá? Um grupo de pessoas com quem eu estou naquele momento, tá certo? Fernanda me contou uma história pessoal. Eu estou exclamando, tá certo? Pois bem, aqui na página 19 diz o seguinte, lá bem no início. Identifique na página 14, na carta de Charlotte, o vocativo que ela usou para invocar, ou seja, chamar o fel por fiva na saudação de sua carta e copie-o na linha abaixo. Nós vamos voltar lá na página 14, tá bom? E nós vamos ver aqui. Rapidópolis, 23 de maio. Poeta. Fiquei muito comovida com a sua carta. Olha só, poeta, fiquei muito comovida com a sua carta. Qual foi a palavra que ela utilizou para poder estar se referindo a ele? Foi a palavra poeta. Então, poeta seria aí o vocativo, tá certo? Mas por que não está sendo utilizado a vírgula? Porque aí é a saudação inicial de uma carta pessoal, tá bom? Pois bem, primeira questão. Que sinal de pontuação aparece após os vocativos das frases usadas nesses exemplos? Vai ser o quê? A vírgula. Então, você vai marcar um xizinho lá em vírgula, tá bom?
Segunda questão. Releia um trecho da carta de Charlot e circule o vocativo. Felpo, querido, eu gosto de orelhas diferentes. Acho que dão um charme interessante a um coelho. Felpo, querido, ela está se referindo a quem? Ela está chamando quem? Ela está se comunicando com quem? Com o felpo, querido. Então, felpo, querido, é o vocativo. E ele está aparecendo onde? No início da minha frase. Então, a vírgula vem aonde? Depois desse vocativo, tá bom? Agora, eu gostaria que vocês se dirigissem, tá certo? Aqui para a página 26, tá bom? Para me dar algumas explicações, tá certo? Vamos aqui fazer juntos a primeira questão, tá bom? Que é importante relembrar alguns assuntos que foram vistos. Neste capítulo, você aprendeu que na língua portuguesa existem palavras que são classificadas como substantivos. Os substantivos têm a função de dar nomes aos seres em geral, não é isso? Lembrando que o substantivo ele pode receber várias classificações. Pode ser próprio, como o nome de pessoa, cidade, estado, país, de uma rua. E quando ele é próprio, ele se inicia com a letra maiúscula, não é isso? E quando ele é comum, ele vai dar nome aos seres em geral, animais, objetos como caneta, lápis, pincel, quadro, livro. E aí a sua letra é minúscula, tá bom? E os pronomes, qual é a função dos pronomes? É substituir o substantivo, não é isso? Nos textos, parágrafos e algumas frases para que não fique algo muito repetitivo. São os pronomes que podem ser pessoais, dentre outras variações. Então, vamos preencher, tá certo? Aqui com algumas informações. Algumas palavras da língua portuguesa podem ser... Aí vem uma setinha. Substantivos. São palavras que dão nome. Coloque aí nome a tudo que existe. E podem ser escritas no singular ou no plural. Singular, apenas um ser, apenas um objeto. Por exemplo, quadro. Quadro, quando eu falo a palavra quadro, eu estou me referindo a apenas um quadro, não é isso? Então, ele está no singular. Mas quando eu falo quadros e acrescento S ao final, isso quer dizer que é mais de um quadro. São vários quadros naquele momento, não é isso? Então, ele está no plural. E aí, você vai dizer... exemplos de substantivos. Aí você pode botar tanto substantivo simples, comum e próprio. Pode colocar o seu nome, o nome de um primo, o nome de um objeto que você goste bastante. Vamos para a setinha do outro lado. Pronomes. Preencham aí o quadrinho com o nome pronomes. São palavras que podem ser usadas para substituir um nome, ou seja, um substantivo. E aí você vai dar exemplos de pronomes. Eu, tu, ele, ela, nós, vós e assim sucessivamente, tá certo? Espero que tenham compreendido a nossa aulinha de hoje, tá certo? Agradeço a todos por assistirem o nosso vídeo e até a próxima aula.